Há mundos que falam em gritos e há mundos que sussurram em silêncio. Hollow Knight é um desses mundos, um reino morto ou esquecido que respira nas sombras. Mas por trás da escuridão e do silêncio existe algo maior do que monstros e plataformas. Existe uma filosofia, uma reflexão sobre o que significa existir sem propósito e buscar um mesmo assim. Hollow Knight é um jogo com um mundo subterrâneo, belo e triste, onde cada som ecoa como um sussurro do passado. E por trás da sua aparência de um simples jogo de aventura, há algo muito mais profundo. Um mergulho em temas como vazio, propósito e sacrifício. Mas para entender isso, precisamos entender primeiro o mundo de Hollow Knight e o que ele quer nos contar sem dizer uma única palavra. Então, já segue o Clube do Pensamento e deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Bora para o vídeo. O Reino Perdido. Tudo começa em Hollow Nest, um antigo reino habitado por pequenos insetos conscientes. Há muito tempo, eles construíram civilização grandiosa, com templos, cidades e reis. Mas como toda civilização, Hollow Nest também teve seu declínio. O Rei Pálido, seu governante, buscava a perfeição. Ele queria eliminar a dor, o caos e as emoções que ameaçavam sua criação. E, para isso, ele fez algo impensável. Criou seres a partir do vazio, uma substância misteriosa, viva e completamente sem sentimentos. Entre esses seres nasceu um especial, um recipiente perfeito, puro, sem mente, sem vontade, sem emoção. Esse seria o Hollow Knight, o Cavaleiro Vazio, destinado a conter dentro de si a praga que corrompia o reino. Mas nada que nasce do vazio é totalmente vazio, e mesmo sem alma, o Hollow Knight sentiu. E isso foi o suficiente para quebrar o ciclo. O sacrifício que deveria salvar Hollow Nest o condenou ao silêncio, e o reino mergulhou em escuridão. Ainda assim, no meio da escuridão, há pausas de beleza, bancos que oferecem descanso, melodias que acalmam, cenários que lembram que mesmo na dor é possível respirar. Na vida, assim como o jogo, não é só avançar, é também parar e contemplar. O Cavaleiro Sem Nome. É nesse mundo em ruínas que surge o protagonista do jogo, um pequeno guerreiro, sem nome, sem voz e sem memória. Ele é conhecido apenas como o Cavaleiro. A princípio parece um simples aventureiro, mas com o tempo percebemos, ele é mais um dos recipientes criados a partir do vazio. Nesse vazio ecoa o existencialismo. O filósofo Camus dizia que a vida é absurda, porque desejamos respostas de um universo que permanece em silêncio. O cavaleiro segue exatamente assim, explorando sem garantias, como Sísifo, empurrando sua pedra, condenado ao esforço eterno, e ainda assim persistindo, caminhando por ruínas sem destino, lutando contra seres corrompidos, contra reis, contra deuses, mas nunca por glória. Ele luta em busca de algo que ele mesmo não entende. E é aqui que Hollow Knight se torna mais que um jogo. Ele se transforma em uma metáfora sobre a busca por propósito quando parece sem sentido. O cavaleiro é o espelho de quem vive o vazio existencial, de quem se move, mesmo sem saber o porquê, de quem, mesmo sem alma, tenta fazer o que é certo. Hornet e o significado do sofrimento. Mas o cavaleiro não está sozinho. Entre os muitos personagens que cruzam seu caminho, há uma que se destaca, Hornet. Hornet é diferente, ela não foi criada do vazio. Ela é filha do Rei Pálido, uma criatura viva, meio inseto, meio divina, e por isso carrega sentimentos, raiva, compaixão e um senso de dever. Ela observa o cavaleiro com desconfiança, mas também com empatia. Ela representa o contraponto do vazio, a consciência, o instinto, o desejo de proteger algo, mesmo que isso traga dor. Enquanto o cavaleiro age por instinto, Hornet age por propósito. Ela sabe o que está em jogo, ela sente. E é por isso que, quando olhamos os dois lado a lado, vimos mais que personagens, vimos o contraste entre existir sem sentido e viver apesar da dor. Silksong, o som que rompe o silêncio. A continuação, Hollow Knight Silksong, muda completamente a perspectiva. Dessa vez é Hornet quem protagoniza a história. O cenário também muda. De um reino morto e silencioso, passamos a conhecer Fjarlo, um novo mundo vibrante, cheio de cor e movimento. Se Hollow Nest era um túmulo,
Fjarlon é uma catedral viva, e a jornada de Hornet não é mais sobre conter o vazio, mas sobre entender o valor do sofrimento e da vontade. Ela precisa lutar, cair, se levantar, não para apagar o sofrimento, mas para dar sentido a ele. Enquanto o cavaleiro representa a tentativa de eliminar a dor, Hornet representa a aceitação dela como parte da sua existência. O vazio se transforma em som, o silêncio em melodia, a ausência em propósito. E chegamos ao fim a mais um conteúdo de análise de personagens. Se você gosta desse jogo, se você joga diariamente, coloca aqui nos comentários o que você achou dessa análise. Inscreva-se no Clube do Pensamento, deixe o seu like e ative o sininho das notificações, porque todos os vídeos quando forem lançados, você será notificado. Um grande abraço! Garama!